Boa noite, irmãos. Meu nome é Paulo e é com muita alegria, muita satisfação que estou aqui para dividir com os amigos, com os irmãos, com todos aqueles que nos acompanham neste tão belo e edificante trabalho que nós fazemos diariamente, esses amigos que recebem essas orações para que se sintam bem, se sintam melhores e consigam lidar de uma forma mais tranquila, mais amena, mais harmoniosa com as suas mazelas, com as suas dificuldades de cada dia, a que todos nós que estamos aqui encarnados, por sermos espíritos devedores, estamos sujeitos. E hoje eu resolvi dividir com todos aqueles que nos acompanham o capítulo número 58, uma reflexão sobre esse capítulo da obra Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do nosso querido e saudoso Chico Xavier, cujo título é Contribuir. Mas antes que nós iniciemos a nossa reflexão propriamente dita, convido a todos que nos acompanham a que neste instante elevemos nosso pensamento a Deus, a nosso Mestre, Guia e Modelo Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, que nos circundam, e agradeçamos por mais essa oportunidade, por estarmos aqui com paz, com harmonia, com saúde, enfrentando nossas dificuldades, nossas provas, nossas dificuldades de cada dia, mas sempre com o foco na direção do bem, sempre com aquela ideia pronta, concreta, de ficar firme e resoluto, buscando sempre o melhor, amparando, estendendo a mão, fazendo sempre o melhor para nós e para todos aqueles que nos cercam, especialmente nossos familiares e aqueles que convivem mais diretamente conosco, mas de uma forma geral para todos os irmãos. Porque quando nós fazemos um trabalho dessa magnitude, iniciando por uma oração, nós sempre colocamos uma condição melhor para todos que acompanham, mesmo aqueles que não acompanham diretamente, mas que só por ouvir muitas vezes já recebe eflúvios bons, salutares e consegue se conduzir melhor aqui neste plano. Assim, desta forma, muito agradecidos, queremos iniciar então a nossa reflexão de hoje. Que assim seja. Bem, meus irmãos, como eu lhes falara há pouco, capítulo 58 da obra Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do nosso saudoso Chico Xavier, cujo título é Contribuir, e que nos começa dizendo assim: cada um contribua segundo propôs em seu coração, não por tristeza ou por necessidade, mas porque Deus ama o que dá com alegria. Paulo, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Quando se divulgou a afirmativa de Paulo de que Deus ama o que dá com alegria, muita gente apenas lembrou da esmola material. O louvor, todavia, não se circunscreve às mãos generosas que espalham óbolos de bondade entre os necessitados e sofredores. Naturalmente, todos os gestos de amor entram em linha de conta no reconhecimento divino, mas devemos considerar que o verbo contribuir na presente lição aparece em toda a sua grandiosa excelsitude. A cooperação no bem é questão palpitante de todo lugar e de todo dia. Qualquer homem é suscetível de fornecê-la. Não é somente o mendigo que a espera, mas também o berço de onde se renova a experiência, a família em que acrisolamos as conquistas de virtude, o vizinho, nosso irmão em humanidade, e a oficina de trabalho que nos assinala o aproveitamento individual no esforço de cada dia. Sobrevindo um momento de repouso diuturno, cada coração pode interrogar a si próprio quanto à qualidade da sua colaboração no serviço que presta, nas relações afetivas que faz, nessa ou naquela preocupação em torno da vida comum. Tenhamos, assim, cuidado com as tristezas e sombras esterilizadoras, com a má vontade, queixas, insatisfação, leviandades que não integram de modo algum o quadro dos trabalhos que o Senhor espera de nós e das nossas atividades no mundo. Mobilizemos, assim, nossos recursos com otimismo e não nos esqueçamos de que o Pai ama o Filho que contribui com alegria. Vejam, meus irmãos, Deus ama aquele que contribui com alegria. Na verdade, nós sabemos que Deus nos ama a todos, incondicionalmente. Mas aqui é para nos chamar a atenção no sentido de que quando nós formos fazer qualquer coisa na direção do bem, e nós estamos aqui para tanto, que o façamos com alegria,
Que não fiquemos lembrando de tragédias, de coisas ruins, de coisas negativas, que nós sabemos que estão nos permear o tempo todo, até pelo fato de estarmos ainda num planeta de provas e expiações, mas que são coisas que nos acontecem, muitas vezes são provas que precisamos passar, e todos os acontecimentos que emanam das questões aqui da Terra, da matéria, nós sabemos que são transitórias, são relativas e um dia passarão. Por isso, a alegria tem que fazer parte, tem que ser o objetivo principal daquele que realmente quer ofertar através do amor, através da caridade, através desse denodo, desse esforço na direção do bem, e não ficar pensando, poxa, eu estou aqui ajudando esse irmão, essa irmã, e no entanto a minha casa se foi com essa enchente ou qualquer outro acontecimento difícil, ruim, que nós sabemos o quanto isso nos marca e quanto nós temos que nos esforçar, sermos resilientes para retomar depois o nosso caminho. Mas quando eu desparjo de alguma forma um pouco que seja de alegria, de otimismo, né? Vamos lá, não vamos esmorecer, confiemos em Deus, sigamos firmes e fortes em frente. Isso por si só já nos dá um alento, um aporte maravilhoso para que o resultado dessas condições, por mais diversas e ruins que sejam o melhor. Porque quando nos diz que Deus ama quem dá com alegria, é porque esse amor se multiplica, se espalha de uma forma muito mais abrangente, muito mais construtiva para todos aqueles que participam, tanto aqueles que doam quanto aqueles que recebem, especialmente aqueles que doam. É por isso que nós precisamos entender, meus irmãos, que nós todos somos espíritos devedores, que nós todos passamos por dificuldades, por vicissitudes, por mazelas, mas que isso não significa dizer que nós devamos ficarmos queixosos, reclamarmos, ficarmos, de uma certa forma, amolecidos com essas condições, nos sentindo impotentes, nos sentindo sozinhos. Não, na verdade nós nunca estivemos e nunca estaremos sozinhos, porque sempre a nos acompanhar está uma pleia de irmãos da espiritualidade, espíritos amigos, espíritos benfeitores, nossos anjos da guarda, que estão o tempo todo nos obrando, nos mostrando, nos intuindo, nos colocando as melhores possibilidades de fazermos as coisas com resultados bons, positivos, propositivos, edificantes para nós e para todos aqueles que de uma forma ou de outra participem desses eventos. E é por isso que nós devemos nem pensar em tristeza, nem pensar que, meu Deus, será que eu não vou me cansar muito, amanhã eu tenho que trabalhar, e como é que vai ser e tal, não importa. Eu já disse em uma outra ocasião, falando sobre um outro tema aqui, né, que o bem não cansa, que o bem é incansável. E é exatamente isso. E é exatamente com esse propósito que nós devemos fazer o bem que nós estamos aqui para fazer. Eu já disse também em outra ocasião que nós somos espíritos criados por Deus para fazermos o bem. Se nós ainda viemos a este plano e ainda encarnamos nele, é porque nós não cumprimos literalmente, né, ou inteiramente essa condição que o Pai já nos dá desde o princípio, desde a nossa criação. Então, a oportunidade para que nós retomemos a caminhada de maneira mais tranquila, mais forte, renovadora, é exatamente cada passagem terrena nossa. Porque em cada passagem nós vamos amealhar um pouquinho mais dessa condição, até que completemos o ciclo, que não mais precisemos então retornar a este plano. Por ora, isso ainda está um tanto quanto distante de nós, mas é assim que funciona, é assim que é. Deus nos ama a todos e realmente fica muito mais alegre, muito mais feliz quando percebe que nós estamos dando de coração, que estamos dando sempre com uma ideia de alegria, de perseverança e, sobretudo, de confiança absoluta nele, Deus, no nosso Mestre, Guia e Modelo Jesus, e no auxílio que nunca falha desses amigos espirituais que estão sempre a nos auxiliar e a nos conduzir com uma condição e um plano cada vez melhor. Agradeço a atenção dos amigos e agradecidos, vamos então encerrar esse nosso primeiro trabalho da noite com uma oração, onde mais uma vez eu convido a todos aqui nesse instante e levemos nosso pensamento a Deus, a nosso Mestre, Guia e Modelo Jesus, aos amigos espirituais que nos circundam e nos auxiliam e mais uma vez agradeçamos. Agradecer é a palavra-chave.
É a mola mestra que deve permear e deve fazer com que nós unamos esforços cada vez mais na direção do bem. Foi muito bom verificar o que aconteceu recentemente quando dessas enchentes, né, a solidariedade, a fraternidade, o auxílio dos irmãos que se mobilizaram em todos os cantos do nosso país, até de fora do nosso país, para nos ajudar. Mas também, infelizmente, tivemos aquela parte não muito boa daqueles amigos, daqueles irmãos que acabaram até cometendo ilícitos. Mas dentro desse quadro geral, que foi altamente positivo, exatamente nós devemos focar nisso, não focar no que não foi bom, porque nós sabemos que aqui estão espíritos aproveitadores e que sempre veem, quando acontece algo desse tipo, uma oportunidade para transgredir. Mas nós, que nos propusemos o tempo todo a nos fazer o bem, a fazer o bem a nós e aos outros, é assim que nós devemos agir, deixar de lado a tristeza, a maledicência, a coisa ruim e focarmos na alegria, no otimismo e na confiança absoluta em Deus, nosso Pai. Assim, as coisas fluem sempre bem e melhor para todos nós. Por isso agradecemos e agradecidos pedimos para darmos por encerrado a nossa reflexão de hoje. Que assim seja. Esta exposição foi gravada por um dos trabalhadores voluntários da Sociedade Espírita Nazareno. Saiba mais sobre o nosso trabalho através do site www.sociedadeespiritanazareno.com.br ou pelo Instagram @sociedade.espirita.nazareno.